Pascoal, na condição de advogada da acusação. 6 minutos. Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimento a presidência, a relatoria, os senhores senadores, colega advogado, a testemunha. Esse quadro que o senador leu agora com relação aos programas, ele é muito significativo. Por quê? Porque a presidente Dilma, de maneira estratégia, não fez em 2014 os cortes que ela já sabia que precisaria fazer, porque ela queria garantir a reeleição. Ela deixou para fazer esses cortes todos em 2015. Então, se hoje programas não são mantidos, não é porque ela está afastada. Não são mantidos, é porque ela já sabia que não os poderia manter. Ela já sabia e por isso instrumentalizou os bancos públicos, fazendo com que os bancos públicos pagassem os programas, não contabilizando esse empréstimo, que é proibido por lei. Isso é que são as pedaladas, pegar empréstimo dos bancos públicos contra a lei de responsabilidade fiscal. Ela não demonstrou esse rombo para que as pessoas votassem nela, acreditando que todos esses programas que o senador Ataíde leu aqui, que eles teriam continuidade, eles não tiveram. Então isso é muito importante que seja dito. Eu acho interessante que os senadores que defendem a presidente, em todo momento digam que a denúncia é inepta e que se nós pudéssemos voltar atrás, nós faríamos uma denúncia diferente ou uma outra denúncia. Nós, se tivéssemos a oportunidade de apresentar uma nova denúncia, só o que nós faríamos seria acrescentar mais crimes, né? Porque depois da data que nós apresentamos a denúncia, vieram várias delações, vieram novos elementos, vieram as medidas provisórias criminosas que afrontam novamente a lei de responsabilidade fiscal para pagar as pedaladas, né, no intuito de apagar um crime. Então, se nós pudéssemos voltar atrás ou tivéssemos a oportunidade de emendar a denúncia, só o que nós faríamos seria acrescentar mais crimes, né? Todo santo dia tem um escândalo envolvendo o partido da presidente. Isso não se pode negar. Então, também acho muito interessante que um senador diga que nós erramos porque levamos em consideração o superávit total e não o superávit setorial. E o outro senador diga que nós erramos porque, na verdade, houve uma frustração na expectativa de receita. Que são coisas absolutamente incompatíveis. Se a testemunha está dizendo que pediu crédito porque houve um excesso de arrecadação naquela especificidade, como é que agora o argumento é da frustração de receita? Então, na verdade, quem não está se entendendo é a defesa. A nossa acusação é clara. Existe o artigo 167 da Constituição Federal que proíbe a abertura de crédito suplementar. Não estamos falando de decreto de contingenciamento, estamos falando de decreto que abre crédito suplementar. São coisas diferentes. O artigo 167 é claro. O artigo 4º da LOA acaba flexibilizando, né, dando esta possibilidade até para não engessar a atuação do Executivo, desde que os decretos sejam compatíveis com a meta. E quando a presidente baixou esses decretos, ela sabia que eles eram incompatíveis, porque ela já tinha mandado o PLN 5 pedindo essa alteração aqui para o Congresso. Então a nossa acusação é clara. E ela está aprovada, porque todas as testemunhas que vêm aqui falam de outras coisas, na medida das suas competências, mas que em nenhum momento afastam o centro da acusação. Então isso é importante que seja dito. Desculpa, falar que é inepto, na verdade pode dizer que falta coisa na denúncia porque tem muito mais crime, né? Os crimes que estão descritos na denúncia já não estão sendo levados na sua integralidade em consideração, porque o deputado Cunha acabou ajudando a presidente ao dar aquele primeiro despacho. Isso a defesa não nega, nas próprias alegações fica claro que eles tentam restringir a nossa denúncia à decisão do Cunha. Agora, depois de tudo isso, o que apareceu de crime que nós poderíamos acrescentar? Então, a gente não retira uma vírgula da nossa denúncia. Eu pergunto ao doutor Anderson, quando o senhor disse que apenas 300 milhões foram executados, o senhor sabe dizer se esses 300 milhões foram executados antes da aprovação do PLN 5?
E até emendo uma outra questão. Quando o senhor solicitou esse crédito, o senhor se lembra ou teve conhecimento, porque talvez isso nem chegue no órgão setorial, se lembra se a presidente já tinha mandado? Porque com certeza ela editou os decretos depois de encaminhar o PLN 5. Mas quando o senhor solicitou, o senhor tinha conhecimento? Isso chega no órgão setorial, que a presidente tinha mandado um projeto de lei para alterar a meta? São as duas indagações. Passa a palavra ao senhor Anderson Lozzi, na condição de testemunha, 3 minutos. Senhora advogada, infelizmente eu não tenho a data quando foi executada a despesa, né? Eu não posso dizer se foi antes ou depois, não poderia até pesquisar essa informação para te passar posteriormente. No momento eu não disponho. A segunda pergunta foi, desculpa. Se a época da solicitação, se o senhor tinha conhecimento que a presidente já havia mandado esse PLN para alterar a meta. Isso chega ao órgão setorial? Esse tipo de preocupação chega ao órgão setorial? Não chega, senhora advogada. Não chega? Não chega. Tá. E uma pergunta, só para eu compreender um pouquinho dessa dinâmica no órgão setorial. O senhor disse que, especificamente com relação a um dos decretos, houve excesso de arrecadação. Se esse decreto não tivesse sido editado, onde esse excesso de arrecadação seria utilizado? Porque a defesa pergunta o tempo inteiro, se não fosse o decreto, o que aconteceria? A minha pergunta é um pouco diferente. Este dinheiro, que o senhor disse que já estava sobrando, digamos assim, se não houvesse o decreto, onde ele seria utilizado? Bom, se não tivesse sido editado o decreto, você não poderia utilizar o recurso dessa fonte. Como exemplo aqui, a Nuclep, ela foi um crédito oriundo da venda de um ativo, de um terreno para a Marinha, né? No valor de 14 milhões e 500, cerca de 14 milhões e 500. Se não tivesse isso incorporado ao orçamento, você não poderia, esse dinheiro ia ficar parado dentro são recursos próprios que a gente chama, né? Ficaria parado dentro da unidade, não poderia ser executado. Doutora Janaína, 1 minuto. Não, muito obrigada, agradeço a testemunha. Só acho que é importante frisar que, tal qual as demais testemunhas, muito embora respeite muito o doutor Anderson e as demais, em nada se acrescenta no que diz respeito à discussão objeto do processo. E aí eu reitero, respeitando muito a defesa, que esse expediente de arrolar 40 pessoas é um expediente claramente protelatório. Porque as pessoas que estão sendo trazidas aqui não têm o que acrescentar ao mérito do debate aqui da causa, né? E a defesa está fugindo reiteradamente de abordar as questões atinentes à fraude da qual o país foi vítima, né? Caracterizada não só pela edição de decretos, mas pelos cortes que não foram feitos em 2014 e deixaram para ser feitos em 2015 e pela maquiagem referente às pedaladas. Isso é importante que seja dito. Só isso, senhor.